Vocês viram, ontem saiu essa notícia, eu queria até trazer aqui, do planejamento do PCC em relação aos atentados contra Rodrigo Pacheco, Arthur Lira e atentado à bomba contra Sérgio Moro. Vocês viram o nível que está o negócio? Como é que vocês interpretaram isso, hein, Pepe? Meu expert de segurança pública mais lindo do mundo. Conta. Não, você vê que como a organização criminosa, o PCC, o Comando Vermelho, ele realmente é o Estado paralelo, né? E ele manda no Estado institucionalizado, né? É um absurdo o PCC conseguir planejar, né, pensar em atentar contra lideranças do Legislativo, lideranças do Judiciário, né? É um absurdo isso. Isso só acontece realmente porque o Estado faliu. O Estado faliu. Eu não discordo que você colocou, mano. Meu ponto é anterior. Meu ponto é o seguinte: claro que o Estado tem que conseguir desvendar quem cometeram os crimes de homicídio. O meu ponto é anterior. Se o Estado tiver um projeto de desenvolvimento social e econômico forte, o número de homicídios vai cair e a quantidade de homicídio que o Estado teria que concluir seria bem menor. Isso facilitaria tudo. Então, o Estado tem que também atuar de modo a desenvolver a sociedade, não é? E desenvolvendo a sociedade, Paulinho, você acaba enfraquecendo de forma automática e em consequência as organizações criminosas. Peraí, você está querendo falar simplesmente de uma forma genérica de um negócio que eu acho que em qualquer outro país do mundo ia ser um verdadeiro caos. Nós estamos falando de uma organização criminosa que está planejando um assassinato contra o líder presidente do legislativo deste país. O que está tendo de mobilização em relação a isso? Qual que é o planejamento de segurança que está sendo feito? Qual que é o combate ao PCC que está sendo planejado? Nós precisamos discutir isso, gente. Se fosse em qualquer outro país do mundo, o país parava. O presidente do Congresso Nacional quase morre, quase é assassinado. PCC planejando morte dos caras. Pelo amor de Deus. Não é, não, senhor? É claro. E aí, isso aí é importante destacar, o Paulinho. Foi mais um fruto da inteligência do Ministério Público de São Paulo, GAECO, que é o mesmo que descobriu aquele atentado ao Moro no decorrer desse ano, o mesmo que descobriu aquela tentativa de resgate do Marcola quando ele estava aqui no interior de São Paulo, que gerou uma transferência dele. E o Ministério Público de São Paulo é, hoje, o maior combatente das facções criminosas, em especial do PCC. A gente precisa levar essa inteligência e esse tipo de trabalho a nível nacional. Não foi o Ministério da Justiça que descobriu isso, não foi a Polícia Federal. É o trabalho do GAECO de São Paulo que precisa ser elogiado, que precisa ser exportado para outros estados, para o Brasil inteiro. E vale a gente dar nomes aqui. Lincoln Gaquia. Grande Lincoln. Promotor lá de Presidente Prudente. E outra coisa, essa questão precisa tomar a nível nacional, porque o PCC tomou a nível nacional. Exato. Não, o PCC não é mais uma facção do estado de São Paulo como era alguns anos atrás. O PCC está dominando a Amazônia, está dominando o Norte e Nordeste, está se associando a outras facções, lutando com outras mais e está dominando. E isso passa também por uma política carcerária muito frágil no nosso Brasil, porque é lá o local de recrutamento de novos soldados para a facção criminosa. Sabe qual que é a sensação que eu tenho em relação a esse negócio de segurança pública no Brasil? É que o Brasil está com um puta de um câncer, sabe aquele câncer pesado, Pepe? Metástase, o negócio está, já no corpo inteiro, e o Brasil não tem diagnóstico. O Brasil não sabe que está com câncer e que está em metástase. Ou se sabe, está simplesmente fingindo que não sabe, deixando um pouquinho de lado essa história, porque essa história dá muito problema e tal. Aí quando você vê Rio de Janeiro com 53% do território tomado por facção criminosa, PCC planejando assassinato de presidente de Congresso Nacional Brasileiro. Se você for analisar, por exemplo, a situação aqui em São Paulo, do número de assaltos, roubos e furtos, as pessoas estão visivelmente inseguras em tudo quanto é lugar. Podem ter até melhorado alguns índices, como por exemplo no centro, mas depois, o negócio é insegurança. Então, eu sinto o seguinte, se o Estado não reconhece que perdeu, por que o Estado não reconhece que perdeu, mano? É ruim reconhecer isso? Porque perdeu, política, você concorda? Deixa eu só fazer um break pro rádio, Maninho, 1 minuto. A gente já volta aqui, a conversa tá muito boa e você fica com a gente aqui na Jovem Pan, só para você que tá no rádio, hein? São 10h52. Por que o Estado não reconhece que perdeu? Na lógica política, um político reconhecer uma derrota é muitas vezes visto como um sinal de fraqueza,
um sinal de que, então por que está nesse cargo? Se é para dizer que perdeu, por que está aí? E aí a gente acaba vendo muito mais as autoridades assumindo um discurso fantasioso do que, de fato, sendo sincero com a população. Dizer que, olha, a situação é essa hoje. A gente não consegue resolver tudo, mas, por exemplo, qual é a meta de melhoria do índice de resolução de homicídio? Tipo, isso sequer é tema nas eleições de governo de Estado. E a gente sabe que, principalmente, são políticas estaduais, relacionadas à polícia militar e civil, para a resolução, principalmente civil, para a resolução de homicídios. Então, é algo que o governador devia assumir como uma bandeira efetiva e que todo cidadão devia saber que, a meta é resolução de homicídio ser X aqui até o ano que vem, para depois ter uma redução de homicídio. Porque não tem como falar em redução de homicídio quando a gente não é capaz de punir o homicídio. Mano, você sabe que no estado de São Paulo a gente tem um déficit de 30% na polícia civil. Ou seja, falta muito policial civil. É por isso que você pega chá de cadeira quando você vai fazer um boletim de ocorrência e muitas pessoas desistem. A pessoa é roubada de celular, ele não vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência, ele larga a mão, ele desiste. Por quê? Porque sabe que vai para uma delegacia, vai ser encaminhada para outra, vai ficar horas lá para fazer um boletim de ocorrência. Justamente porque os policiais estão super sobrecarregados. Agora, é o estado mais rico do Brasil. E se não tem policial para fazer boletim de ocorrência, você acha que vai ter policial para investigar crime, para praticar diligência, para ouvir pessoas? O buraco entendeu? É mais embaixo. E vamos deixar claro, não é algo de agora, não é desse governo, é uma sequência de governos que foi fazendo com que a polícia tivesse déficit.